vez mais fique profissionalizado, né? E nós, associados Secop, time Secop, consigamos criar um ambiente aí seguro, adequado, e fazer com que essa turminha aí fique acima da média, né? Entregar uma experiência para o cliente cada vez melhor em relação a correções, né, visuais e qualidade de vida. Então, eu vou colocar ela. Se houver alguma dúvida, podemos tirar no final, tá bom? Vocês anotam as dúvidas e a gente, no final, faz um bate-papo aí para poder fechar o módulo de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre, né, são os problemas refrativos que a gente lida no dia a dia no balcão da ótica, né? As pessoas passam pelo oftalmologista e ali gera-se uma receita quando há necessidade, e essa receita tem a ver com algum problema de acuidade visual. Então, esse é o dia a dia do balcão da loja, é o que nós temos que dar solução, né? E bora lá, vamos conhecer e vamos entender por que tudo isso acontece na visão, no olho. Bom, o fato é, se alguém na vida nunca usou óculos, a partir dos 40 anos de idade, é fato que inicia-se um processo de correção, que nós chamamos de presbiopia e que nós vamos ver nos slides mais à frente. Então, o olho, como é que funciona o olho, né? Um olho bom, um olho saudável, com todas as suas características preservadas, né? Todo o teu processo refrativo, os meios refringentes, todos eles conservados e na sua situação normal, ele tem um ponto focal de imagem, né? Nós chamamos de olhemétrico. Então, ele vai ter a córnea, com a sua curvatura regular, a pupila com a sua função correta de filtragem de luz, né, de passagem de luz, o cristalino funcionando com a tua acomodação, com o teu movimento de acomodação e relaxamento, o olho no tamanho normal, primeiro módulo, que um olho normal ele tem, em média, o feixe axial de 24 milímetros, né, para a gente poder fazer com que todo o processo refrativo ele funcione da forma correta. Então, esse é um olho que não tem nenhum tipo de problema. É um olho que nós chamamos de emétrope, que é uma visão normal. E aí, vem esse olho que a gente trabalha todos os dias aí com as receitas na ótica, que é o olho amétrope. É um olho que tem algum problema refrativo, tá? Esse problema refrativo pode ser na córnea, ele pode ser no cristalino, ele pode ser no tamanho dos olhos, né? Nós vamos ver também nos próximos slides. Tudo isso impacta num olho amétrope, um olho que tenha uma deficiência, se caso essas partes dos meios refringentes, né, do processo refrativo, tenham alguma anomalia, apresenta algum probleminha, né, que a gente consiga corrigir com o óculos, né? O óculos, na verdade, ele vai ter a função o quê? A função protética, né? A visão, ela tem uma deficiência visual. Então, como que nós temos uma deficiência visual? Com uma prótese. Obviamente, a gente não vai levar essa fala para o nosso cliente, né? A gente tem que colocar um pouco de tendência de mercado, de moda, né? Isso hoje faz parte do contexto da composição estética e técnica também do óculos, mas não deixa de ser uma prótese. Por exemplo, a gente a pessoa não tem um membro, né? E ela precisa o quê? Uma prótese. E essa prótese tem que ser calibrada com peso, tamanho, material que vai ser feito. Qual que é a performance dessa pessoa que precisa da prótese, né? É uma pessoa que vai ter uma vida normal, social, ou de repente ela é uma esportista paralímpica, por exemplo. Então, dependendo da necessidade, funciona dessa forma também. A gente vai entregar para o cliente uma forma de corrigir conforme a performance da pessoa, né? E nós falamos isso da correção comportamental. A gente vê um pouco disso hoje
em algumas consultórios ou gabinetes, assim, que podemos chamar optométricos, né, que tem a optometria comportamental, que é muito bacana. Ele não só faz o resultado final da acuidade visual, né, da avaliação visual, mas quer entender um pouco da performance da pessoa, a fisiologia da pessoa, a ergonomia da pessoa, para poder dar uma solução mais viável. Então, no balcão de ótica, nós trabalhamos com essas principais ametropias. Nós temos a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Tá? Essas são as recorrentes da nossa rotina de balcão. E a gente vai começar a falar sobre a miopia. Né? Então, a miopia, como é que ela acontece? É a formação do foco antes da retina. Ela é ocasionada pelo alongamento do globo ocular no sentido horizontal. Isso acontece com muita recorrência nas pessoas com genéticas asiáticas, por exemplo. Tá? As pessoas do Oriente. Se você, a maior parte dos asiáticos, né, chineses, coreanos, japoneses, enfim, eles usam óculos. Né, e um óculos normalmente de miopia. Por quê? Porque a cavidade orbital dessa genética, ela é um pouquinho mais fechada que convencional. Então, o que vai acontecer? Ela vai achatar o globo ocular, o achatamento do globo ocular, ele faz com que esse eixo no horizontal fique prolongado e dê um problema de miopia, né? A pessoa fica miopizada. Então, esse é um dos motivos da miopia nas questões, tá? Então, como que a gente corrige uma miopia, né? Nós temos aqui duas imagens ilustrativas. A primeira mostrando um olho com miopia, que realmente a imagem não toca no fundo da retina, né? Na verdade, se vocês verem a minha setinha agora, aí não sei se vai dar para enxergar, a imagem tinha que estar tocando aqui, ó, como a imagem de baixo. O ponto da córnea, onde tem essa cavidade aqui, tem uma escavaçãozinha, né, que ali é a fóvea, que é o toque principal que tem que ser feito o contato da luz para a gente poder reproduzir a imagem com nitidez. E como que uma miopia é corrigida? A miopia é corrigida com uma lente de característica negativo que vai converger a luz, fazer com que o comprimento desse feixe de luz seja mais alongado para ficar com o cálculo correto em relação à distância desse olho, que é maior do que 24 milímetros. Tá? Então, toda miopia é corrigida com lente negativa. O outro que pode levar, mas não é o motivo principal para uma pessoa ser míope, é a curvatura da córnea. Então, a córnea, ela tem uma curvatura de aproximadamente 40 dioptrias na sua curvatura normal, tá? Então, se ela for uma curvatura maior que 40, ela pode gerar o quê? Um encurtamento de imagem, feixe de luz, então essa imagem vai ficar um pouco fora do ponto certo de contato com a retina, tá? Mas, normalmente, a miopia é causada no formato do eixo axial, do eixo horizontal dos olhos. Qual que é o perfil do míope, né? O míope, ele tem algumas características, né? Normalmente, o míope é aquele cliente mais exigente, que a gente, às vezes, faz até umas pontuações. Nossa, que canseira vender para aquela pessoa. Nossa, como ela é chata, como ela é criteriosa. É aquela pessoa que você vai entregar o óculos, ela enxerga coisas que você não enxergou, que o laboratório não enxergou, um risquinho, uma janelinha entre o ar e a lente, alguma coisa que a gente não tem, talvez, a habilidade que ela criou. Porque o míope, ele tem uma característica de uma boa imagem para perto, ou melhor, ele enxerga melhor para perto. Então, desde criança, se for uma criança que já vem miopizada, o mundo dela é perto dela. Então, ela vai se relacionar o quê? Com as coisas próximas dela. Eu tive uma experiência, trabalhei para o governo, no Macro Sul de Minas, com escolas sitiantes e oftalmologistas. Eu fazia o primeiro teste visual, né, com a escala de Snellen,
6,10 m na sala de aula, identificava as crianças que tinham necessidade de passar. E, às vezes, essas crianças, né, conversando com os docentes, professores, diretoria, eram diagnosticados com um outro tipo de doença, uma patologia psíquica, talvez, porque não foi diagnosticado uma qualidade de visão boa. Né? Então, uma criança, por exemplo, que tem um comportamento que só interage para perto, ela não consegue enxergar para longe, ela não vai se conectar com o mundo para longe. Então, ela tem um comportamento X. Esse comportamento vai impactar na vida dela. Então, trazer qualidade de vida para uma criança, no caso da miopia, né, e outras também, desde o início, detectar, diagnosticar, corrigir, a gente vai fazer com que essa criança tenha uma outra trajetória de vida aí e seja um outro adulto, né, que ele realmente vai conseguir alcançar os seus resultados. E a criança, normalmente, ela tem vergonha de falar que não está enxergando, né? Ou ela vai estar muito perto da lousa, ou vai estar muito perto da cadeira, do caderno para escrever, né? Então, essas questões, é muito importante ter essa questão na sala de aula para que a gente consiga aí resolver um problema que pode impactar muito a qualidade de vida de um futuro adulto, né? Então, o míope, ele não reclama de visão de perto, porque ele costuma aproximar para ler. Ele tem uma maior facilidade, vamos dizer assim, porque o longe não funciona. Ele é mais detalhista, observador e exigente. Por quê? Porque ele treinou a visão dele, né? É um treino, porque como ele enxergava melhor de perto, eu, como míope, eu prefiro ficar fazendo coisas próximas. Eu enxergo. Sensível à espessura de lente. No caso de sensibilidade à espessura de lente, eu trago aqui uma fala, acho que um pouco mais técnica. É a questão das distorções por espessura, tá? Então, a distorção por espessura pode dar um desconforto para o míope. Então, é muito importante a gente entender qual material que vai ser feito a lente, qual o diâmetro desse aro do óculos, qual é o DNP desse míope, e a gente construir uma lente que ele tem uma visão periférica com mais qualidade. Tá? Lógico, quando a gente fala isso, é uma miopia com uma dioptria mais avançada, né? Dioptria é a palavra técnica do grau, tá? Gosta de informações técnicas, né? O míope é uma pessoa mais detalhada, faz várias perguntas, comparações, materiais, marcas, enfim. Porque na verdade, ele precisa do óculos com muito mais tempo do que qualquer outras correções. Né? Então, ele tem um cuidado com esse óculos, porque o míope, conforme a dioptria que ele tem, antes de escovar o dente, ele coloca o óculos, já vai na cômoda, pega o óculos, porque para chegar no banheiro ele precisa enxergar. Então, é um perfil do míope, tá? E se bem atendido, esse míope, ele vai ser um grande prospect para a ótica também. E uma coisa muito bacana, como o míope, ele parte de uma questão, de uma carga genética, é um grande potencial, né, o míope. Você pode entender que o míope, se for solteiro, pode ser que os pais e os irmãos usem óculos. Se for casado, pode ser que os filhos usem óculos, né? Então, atrás de um míope, sempre tem um grande potencial ainda por questões genéticas. Então, claro, a gente tem que cuidar de todos os nossos clientes, mas o míope com certeza tem uma raiz conectada e pessoas que orbitam em volta dele aí que necessitam de correção visual também. Bom, o hipermétrope, né? Ele é o invertido do míope. Então, ele tem um olho de 24 milímetros, então, virtualmente, essa imagem transpassou o ponto de contato com a fóvea, e ele tem um encurtamento de feixe de luz na sua horizontal, tá? Então, como que nós corrigimos o hipermétrope? O hipermétrope, nós colocamos uma lente de característica positiva, onde tem as bordas mais finas e o centro mais grosso. Esse tipo de lente, ele converge o feixe de luz, então ele encurta o feixe de luz para chegar no ponto certo, na fóvea, na retina, para a gente fazer uma imagem com nitidez, tá? Um outro problema secundário que pode ser é uma córnea que seja um pouco mais plana, né? 40 dioptrias, tem menos que 40, esse feixe de luz vai ser um pouquinho mais comprido e não vai chegar, vai passar um pouquinho o ponto da fóvea, tá? Mas o fator principal realmente é
achatamento, o encurtamento do globo ocular no seu sentido horizontal. O perfil do hipermétrope, né? O hipermétrope, ele sofre de coceira, ardência, lacrimejamento, dor de cabeça. Por quê? Porque o hipermétrope ele tem uma característica no sistema refrativo de aumentar a tua deficiência visual, né? Então, o cérebro manda uma mensagem, esse olho ele fica trabalhando de uma forma errada, né? Com musculaturas mais tensas, acomodando o cristalino para poder resolver esse problema. Então, isso numa carga horária muito grande, gera esses desconfortos na pessoa, tá? Dependendo da idade, o cristalino, como eu acabei de falar, ele compensa essa acomodação, né? Ele tem uma sensação de óculos, ele tem uma sensação que quando coloca o óculos, piora. O que eu quero dizer com isso? Vai lá o hipermétrope, faz o óculos, né? Você entrega. Na hora que ele coloca, como ele consegue, entre aspas, enxergar sem o óculos, na hora que ele coloca o óculos, todo o sistema refrativo, ele tem que mudar. Então, o cérebro tem que mandar outra informação dizendo, meu amigo, pode trabalhar agora na tua posição normal, porque você não precisa mais ficar compensando a deficiência que existe. E agora você tem um óculos na frente, né? E aí, até se reorganizar, existe um tempinho aí, às vezes alguns minutos, algumas horas, provavelmente pode passar por alguns dias nesse processo, né? Principalmente quando a gente tem um processo mais complexo, que seria o multifocal, por exemplo, tá? Não costuma cuidar bem dos óculos. Eu acho que isso seria uma fala alguns anos atrás, né? Eu acho que a pandemia mudou o comportamento de todos, e eu sou hipermétrope, eu preciso de um óculos para poder trabalhar, é muito tempo em curta distância, eu cuido dos meus óculos. Então, eu acho que o comportamento do hipermétrope mudou um pouco. Por que não costumava? Porque ele enxerga bem para longe, né? A deficiência de um hipermétrope são de médias distâncias para perto, normalmente. E para longe, como ele enxerga, talvez tire o óculos e fique de óculos. Lógico, tudo isso conforme a referência da dioptria, do grau que ele necessita de correção, né? E a gaveta costumava usar bastante. E a criança hipermétrope, né? Então é diferente do míope. O hipermétrope ele vai conseguir ter uma conexão à distância. Então talvez, quem sabe aquela criança que hiperativa, né? Que corria muito para ver as coisas, querer tocar as coisas, porque ela enxergava de longe e não interagia com o mundo de perto. Tá? É um comportamento também para uma reflexão. Pode sim acontecer isso, tá? Então, essas são as características das pessoas com hipermetropia. E o astigmatismo? Bom, o astigmatismo pode ter um olho normal, com o teu tamanho de 24, certinho, bonitinho, mas ele tem um probleminha lá na frente, onde começa o processo refrativo, que é a primeira parte externa do olho, que é a córnea, né? A córnea, normalmente, ela tem que ter os meridianos regulares, né? Toda a curvatura da córnea certinha. E o astigmata, em um dos meridianos, ele tem uma irregularidade de curvatura. Então, o que essa irregularidade faz? Faz com que, na hora que a luz toca nessa córnea, essa luz ela entra de uma forma errada dentro dos olhos, e isso gera o quê? Má qualidade de visão, tá? Então, não tem uma visão nítida. Essa visão tem a ver com profundidade, não tem a ver com distância, né? No astigmatismo puro, não estou falando aqui de problemas refrativos compostos, só o astigmatismo. Se ele tem um olho de 24, então essa imagem, né, supostamente, ela está corrigida, todo o processo refrativo com 24, está tudo bonitinho. Mas a né? Então, a profundidade de correção para longe, intermediário e perto não está impactado, tá? Mas, ao mesmo tempo, com uma deficiência na córnea, uma córnea irregular, esse cara vai ter a visão embaçada em qualquer distância, né? Porque é o primeiro meio que está com problema.
né? Primeiro processo refrativo, a primeira lente natural dele. Então, isso impacta em todo o processo dentro dos olhos. E como que a gente corrige isso? A gente corrige com uma lente que ela tenha as suas espessuras periféricas e centrais compostas para dar a irregularidade do cristalino. Então, na verdade, se a gente puder juntar a lente com a córnea, pegar a lente do óculos e colocar na córnea, no final a gente vai ter uma curva regular, tá? A gente vai falar depois sobre isso um pouquinho, que são os eixos. Aí a gente vai conseguir fazer com que essa curvatura fique regular e a luz que passa por essa córnea, ela tem a tua caminhada, a tua jornada certinho até chegar óbvia. E o comportamento do cara, né? Esse cara é o cara que vem embaçado aí em qualquer distância. Perto, intermediário, longe, para baixo, para cima, né? Como eu falei, o problema está na córnea. Então, bateu a luz na córnea, acabou. Então, depende muito do óculos, né? Principalmente com dioptrias mais altas. Tem gente que tem uma sensibilidade de náusea, de meio grau de astigmatismo, e outros, e eu arrisco ainda até menos, tá? 0,25. Então, o seu comportamento vai depender da composição da metropia, né? Se for um astigmatismo composto, simples, a gente tem um comportamento. Se for composto, por exemplo, uma hipermetropia com uma miopia, uma miopia, desculpa, uma hipermetropia com astigmatismo, aí vem a presbiopia, que nós vamos falar agora. Então, assim, dependendo dessa composição de ametropias, a gente tem um comportamento. Sofre, sim, de dores de cabeça, mal-estar, fadiga, porque realmente ele também tem que tentar compensar. E como é que, né? Se ele tem a profundidade adequada, né? Na medida de cálculo refrativo. Ele compensa no pêndulo na cabeça. Normalmente, uma pessoa que tem astigmatismo e não está corrigido, o que ela vai fazer? Ela vai tentar compensar a falta de visão, né, de visão embaçada, com o movimento de cabeça giratório, que a gente fala de posição compensatória, né? Então, a visão sempre distorcida, a fotofobia. Por que fotofobia? Imagina que os nossos olhos, internamente, ele é igual uma sala de cinema, tá? Então, vamos falar que esse engenheiro projetou uma sala de cinema que tem que ter 24, tem um projetor e tem uma tela. Tá? Se esse projetor não tiver calculado para 24 metros, a imagem não vai tocar na tela. Se for maior que 24, tela. E a sala do cinema ela é escura para a gente enxergar, né? Então, imagina que aqui esse projetor tem um problema na lente, de vez de jogar a imagem na tela, ela espalha a imagem dentro da sala. Então, gera um desconforto. A gente não vai ver o filme, vai ficar distorcido. E nos olhos vai tocar outras áreas da retina e a gente vai sofrer com isso, com sensibilidade. Vai tocar outros pontos sensíveis da retina, que não é o lugar correto que deveria ir, mácula, fóvea, e vai trazer para a gente um desconforto, que é a fotofobia. E saltos de linha, né? O que seria o salto de linha? Você está lendo um livro e, de repente, a linha de cima ou a linha de baixo. Você não tem um fluxo contínuo retilíneo, porque o astigmatismo não te dá essa precisão, né? Não te dá essa estabilidade de leitura. E aí chegamos na presbiopia. A presbiopia é a situação do envelhecimento, né? Do sistema refrativo impactando o cristalino. Então, o cristalino, ao passar dos anos, ele envelhece, perde a flexibilidade, e ele não consegue mais levar a imagem no ponto certo da retina, né? Então, ele vai ficando além do ponto da fóvea, né? Porque ele perde o poder, não leva a imagem na distância certa, e aí essa imagem vai virtualmente passa o fóvea, tem que colocar uma prótese, uma lente, com o cálculo certo, que compensa essa deficiência, tá? Então, como que isso funciona? Bom, os nossos olhos, a partir dos 10 anos de idade, que é assim, o ápice, né? O olho, ele está pronto, ele está adulto, evoluído, nos 10 anos de idade, tá? 10, os olhos já começam a envelhecer. Então, a gente só sente isso a partir mais ou menos dos 40 anos,
porque a gente começa um outro ciclo, né, de experiência com a visão. Então, assim, aos 10 anos, a gente tem uma acomodação de cristalino de 14 dioptrias, né? Então, ele consegue acomodar 14 graus. Isso faz com que a gente tenha numa distância até 7 centímetros. Consegue convergir, fazer a convergência e consegue ter nitidez, né? E para tudo isso acontecer também, tem uma coisa que eu falei na outra aula, que é a tríade, né? Para a gente poder enxergar para perto, uma distância curta, nós temos que ter a convergência saudável, né? A miose, que é o fechamento da pupila, e mais a cristalina. Então, essa tríade tem que acontecer, tá? Aos 20 anos de idade, a gente já perde a acomodação. A acomodação que era de 14 ficou para 10 dioptrias, né? Então, o que era 7, 5. E aos 40 a 45 anos, ele já perde o poder, né? Então, ele já começa a enxergar fora da ergonomia natural, posição natural do ser humano para a leitura, por exemplo, né? Que é essa distância que é calculada de 35 a 40. Perdeu a ergonomia, braço vai esticando, o braço fica curto, esse cara tem que ir no oftalmo fazer uma receita porque não consegue mais fazer visão, tá? Então, esse processo é importante. O que é importante aqui? Qual é a mensagem da presbiopia? Se o cliente nunca teve um problema refrativo, ele tem aos 40 anos, é um novo cliente. Apesar da idade, é um novo cliente. Ele vai ter um ciclo, pelo menos, de 20 anos aí, entre 40 e 60 anos, da mudança da adição, né? Vai ficando mais forte, porque o cristalino ele endurece, endurece, endurece. Você tem colocando mais potência nessa receita para poder fazer visão de perto. Então, é importante que a gente, como consultores, vendedores do segmento, apresentem para esses clientes a melhor solução protética que exista no mundo, a melhor tecnologia do mundo, independente do poder financeiro. Eu falo isso por quê? Porque, normalmente, quem vai usar o óculos é leigo. Então, se a gente oferece uma prótese rasa, né, uma solução fraca, a experiência dele vai ser aquela para o resto da vida. Ele não vai entender que existe alguma coisa melhor. Agora, se é uma pessoa que quer melhorar a performance, pode ser até que no começo um ticket médio de compra menor, mas ele sabe que você, a tua loja, a tua ótica, o consultor, o vendedor ofertou para ele algo melhor, e ele sabe que existe. E onde ele vai? Ele vai voltar com você, talvez nas próximas receitas ele comece a fazer um upgrade nessa lente. Mas ele já sai com uma ciência, um conhecimento que é possível, né? Nas lentes que eu acho muito importante, a gente agrega qualidade de vida para o cliente e a gente consegue resultados como business, como negócio bacana, tanto em venda para ótica, como comissão e como solução para o cliente, né? E nessa regra parte do principal, solução para o cliente. E a gente consegue fidelizar, porque o cliente não tem conhecimento, nós temos que ver esse conhecimento e no final das contas a gente poder levar para o cliente uma experiência da loja, do consultor, do ambiente, do produto, de uma forma acima da média do mercado. Porque hoje isso é o que vai fazer a diferença. O resto é commodities. A lente que vem do teu vizinho é igual à tua, a armação pode ser igual. A ciência de tratar o cliente, do conhecimento do produto, do conhecimento da solução, e levar essa segurança para o cliente, é o valor do teu negócio. Aí quando você fala o preço, ele fala, pô, mas o cara me entregou tanto que o preço, tudo está dentro, está tudo certo, tá? Então, fica a dica. E o perfil do presbita, né? Ele sofre de dores também, visão de perto, porque a tríade não está funcionando, né? O cristalino não está até convergendo, fazendo miose, mas o cristalino parou de funcionar. Dá sonolência, porque o cérebro fica querendo cortar esse processo de ler, porque é cansativo. Ele busca luz, né? Porque é o contraste com o que você está enxergando. É importante ter luz para você ter espaço e ter mais definição, tá? Depende do óculos de perto, sempre. Isso se manifesta mais cedo nos hipermétropes, né? O hipermétrope, por uma questão estrutural, já tem um olho menor. Na hora que o cristalino dá uma travadinha, pequena travada, putz, já funciona tudo errado dentro do olho, porque esse olho é muito pequeno. Aqui nós temos um resumo, né? Uma imagem com uma pessoa com a visão normal, então ele enxerga lá as ilhas, os montes na frente certinho, perto dele tudo normal. O míope, ele está enxergando perto,
tudo regular, né? Tudo normal e longe embaçado. O hipermétrope é o contrário, né? Lá na frente, no infinito, no longe, está tudo ok. E para perto está embaçado. E o astigmata, que está tudo embaçado, né? Não tem nitidez em nada, tanto longe como intermediário e como perto. Então, gente, muito obrigado. Hoje foi essa parte que nós dedicamos a vocês em relação a todo o processo e espero encontrá-los de novo na próxima semana. Muito obrigado. E fica aberto para dúvidas, tá? Perguntas. Que eu não souber, eu vou buscar resposta, e que eu souber, eu respondo, e a gente está aqui para trocar experiências. Obrigado, Júlio. Ô, Marcelo, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Sou da Ótica Maison, aqui de Porto Alegre, da Ô, Oswaldo Aranha. seja bem-vindo. Obrigado. Estava curtindo Cara, aí. muito bacana a tua explicação sobre as ametropias. Ô, legal, agradeço. Eu costumo dizer que a gente trabalha tantos anos no ramo já, Uhum. mas a gente trabalha tantos anos no ramo já, mas é sempre as explicações sempre são diferentes e ao mesmo tempo sempre são iguais, né, cara? E todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Concordo com você. Cada cliente, cada paciente é uma pessoa diferente da outra, né? Exatamente. E às vezes é difícil a gente explicar para a pessoa como é que é a visão do míope, a visão do hipermetro, né? Porque ele tem a visão dele. A gente tenta explicar de uma forma mais técnica, às vezes fica mais difícil, né? Exatamente. Mas bem tranquila a tua explicação, gostei bastante mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Gratidão por você estar aqui Valeu, comigo. obrigadão, hein? Muito obrigado. Júlio, Obrigado, bom Júlia. Forte dia. abraço a todo mundo. Obrigado, Marcelo. Bom dia, Alice. Tudo bem? Tudo bem? Ah, Eu bem, tenho uma você? dúvida. Sim. O hipermétrope, ele tem dificuldades para perto, certo? Porque até porque o grau dele é positivo. Não é isso? Isso. Por que que na receita ele vem no campo de longe? Porque a hipermetropia, ela primeiro, nós vamos falar sobre isso, tá? Tudo que for hipermetropia, ela acontece no estado refrativo para longe. Quando é perto, é miopia. E as pessoas Espera só um pouquinho, Júlio. Tem um monte de microfone aberto que a gente não está conseguindo escutar. Pessoal, dá uma fechadinha só nos microfones para poder responder a Alice. Por favor. Vamos Então, tentar. eu vou responder de outra forma. A presbiopia, ela não necessariamente é positiva, tá? O grau de perto pode ser negativo. E eu vou explicar isso para você. Na presbiopia, você disse. A presbiopia a presbiopia é envelhecimento, é o grau Tá. de perto. Tá, Então, sempre. Isso se prescreve no grau de perto. Perfeito. Tá? Mas esse grau não necessariamente ele é positivo, ele pode ser negativo. Tá? E vou falar mais aqui, de uma forma meio brincando, mas ela pode ser zero, ela pode ser plana. Tá? Aí eu vou te explicar depois como isso funciona para um hipermétrope e para um míope. Mas a hipermetropia é uma deficiência de acuidade visual para longe. Tá? Ele é específico de longe. A hipermetropia. A hipermetropia. Só que o meu cliente me diz, eu sou hipermétrope, ou melhor, a receita diz que ele é hipermétrope e ele me diz, eu só não enxergo para perto. E aí eu vejo um grau positivo, eu falo, meu Deus, como é que a hipermetropia para perto, se está no campo de longe, aí eu somo com a adição, aí eu fico perdida, Júlio. Então, assim, normalmente, você tem que entender a idade desse cliente seu. 58. Então, ele já é presbítero, porque assim, Sim. a gente tem uma referência de 40 anos de idade, tá? A partir dos 40 anos, num processo de consulta Sim. de acuidade visual refrativa, o cristalino já tem o sintoma, a gente já tem o sintoma de não enxergar de perto, mas não por
por questões do sistema refrativo, mas Perfeito. do olho. Então, assim, um cliente... Tanto que não é uma correção, né, na lente, é uma lupa. um multifocal, né? Isso. Tem o longe e tem o perto. Então, o multifocal, ele é prescrito para quem é presbítero, para quem precisa corrigir Perfeito. todas as instâncias, porque o olho envelheceu. O cristalino parou de relaxar, tá? Aí, Então, nesse cara, esse grau positivo da hipermetropia vai no campo de longe. e sempre, sempre. Tá. Sempre no esférico, olho direito, olho esquerdo de longe. Tudo que for prescrito positivo, que não seja nesse quadrante, é tudo menos hipermetropia. Tá. Aí, por exemplo, eu vou falar rapidinho também para pegar as outras dúvidas. Tranquila. Esse cara tem 1,25 positivo de hipermetropia e mais uma adição de 2,5. Tá. Então, eu vou somar, ele tem um grau positivo de 3,75. O que fica no campo de longe e o que fica no campo de perto? Eu estou mostrando aqui o meu porque eu uso multifocal. Não, então, você falou que ele tem uma hipermetropia de quanto? Mais 1,25. Tá. E tem um grau Uma de adição de 2,5. adição de 2,5 com 1,25, 3,75 para perto. Isso. Então, para perto, ele tem um erro refrativo de 3,75. E para longe? 1,25. Perfeito. Então, eu tenho esse 1,25 presente nos dois campos, né? Sim, Era essa a você minha tem, dúvida. você tem. Porque o que acontece? Quando você está na distância de 35, 40 de ergonomia, né? Tá. Você precisa de mais acomodação. E esse olho hipermétrope de mais 1,25, ele não está fazendo essa função. Aí Ele você... tem essa falta também do 1,25 além da adição. Eu entendi agora. Ah, beleza, então. É isso. Obrigada, viu? Júlio, temos uma dúvida do Paulo aqui também. Deixa eu ver se Vamos ele... lá. Paulo Brito. Oi, Paulo, bom dia. Tá mute, Paulo, não tô te ouvindo. Tá mudo o telefone, o micro. Aê, Desculpa aí, foi sem querer. imagina. Fala, Paulão. Tá mute. Ah, não tem dúvida? Não, obrigado, foi sem querer. Ah, então tá, Paulo, valeu. Obrigado. Mais alguém? Uma turma bacana aí. Nossa, gratidão de vocês estarem com a gente conectado. Muito bom isso. Bom, então tá, pessoal. Fechamos aqui o módulo de hoje. Bia, alguma consideração? Tudo certinho? Não, nenhuma. Só lembrando que a aula ficará gravada. Em breve a gente vai disponibilizar uma plataforma aí para quem perdeu ou para quem quiser rever, né, o conteúdo. Maravilha, então. Ah, Gente, isso é ótimo, Bia. Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês. gente, muito obrigado. Boa semana. Negócios e muita saúde para todos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aí, Júlio. Vamos lá. Ju, Oi, é uma dúvida. manda. É uma dúvida. Para você explicar a transposição do esférico -5 com a adição +1. Menos 5. Qual Então, seria esse é o... Então, nós vamos falar sobre Qual seria o grau de perto? mais 5 com adição de 1. Adição é sempre positiva. Não, -5 no esférico, Entendi. mais um adição. Adição +1. Vamos fazer uma continha bem rápida aqui, ó. Quando eu falo em dinheiro, todo mundo aprende, quer ver? Você está menos R$500 negativo no banco, você deposita 100. Como que fica teu saldo na hora que você deposita 100? 600. Não, ó, você está menos 500 negativa. Sim, menos 500. Aí você tem na tua carteira R$100, você vai lá e deposita. Fica os 400. Negativo, né? Isso. Então, é a resposta. Mais 5 com menos 1 é menos 4. Ele fica com uma presbiopia de menos 4. Mas por que é -4 se o grau de perto teria que ser positivo? Não, o grau de... É isso que eu estava falando aqui para a Alice. O grau de perto não é necessariamente positivo. Isso não é nem conceito, é uma percepção errada que a gente tem. Eu
eu tô no mercado aí, fez agora esse mês 34 anos, mas lá no começo, eu também achava que para perto era só positivo. E não é, para perto pode ser negativo também. Porque o míope, a hora que começa a sentir a dificuldade, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a tirar o óculos. O óculos. Mas tem uma hora que sem o óculos ele também não vai enxergar. Aí ele vai ter que ir no oftalmo e colocar lá a adição. Tá? Então, presbiopia quebra o paradigma. Então, esses casos acontecem quando a pessoa tem um grau negativo alto. Sim, ó. Vai até 3, tá? Até 3. Então, vamos supor que você tem um míope de -5, que é esse teu cliente, ele está com adição de 1, ele deve ter uns 43 anos, mais ou menos, tá? É isso que ele tem? Ou ela tem, mais ou menos 43, 44 anos? Isso. Então, tá. E é um processo de presbiopia. Então, quando ela tiver 60 anos aproximadamente, ela vai estar com adição de 3. Vamos fazer a conta? Ela é míope de -5, com adição de 3. Quanto que ela vai estar presbita lá nos 60 anos? Ó, -500 negativo. Você vai lá e deposita 3 então. Quanto que fica? Fica -2. -2. Vai ser o grau de presbiopia dela. Agora, vamos dizer que esse cliente teu... Eu estou antecipando a aula, hein, gente? Eu ia falar disso lá na frente. Vamos falar que esse teu cliente, ele tem -3 de miopia. A adição dele é 3. Qual que é o grau de perto dele? Plano. Então, como é que ele vai enxergar? Como que esse cliente se comporta com o óculos dele, que é míope de -3? Para ele chegar para perto, como é que ele vai fazer? Não vai. Ele tira o óculos, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Fulano. Isso, Grau. tirar Ó, o óculos. É o que ele tava -3, falando, sem tira e grau. bota. Aí esse cliente teu fala assim, eu não quero tirar o óculos. Porque a minha performance precisa de longe, de perto. Aí você tem que dar uma solução para ele. Talvez Vamos focar. -3, Multifocal com plano, né? -3, 4, no outro, pra perto, Com a adição, né? A pra longe. multifocal com sinal com adição, né? Sempre. Multifocal é sempre adição. De 1 e vai até a 3 é a regra. Tem alguns casos que tem adição que é um pouco maior, mas enfim, é muito difícil hoje. Mas você entendeu o processo? Entendemos. Maravilha. Show de bola. Sandra, tem alguma dúvida? Não, foi sem querer. Imagina. A dúvida dela eu já tirei, a mesma da minha, né, Sandrinha? É verdade. Então tá, pessoal. Então a gente fecha aqui, finaliza aqui. Semana que vem estamos juntos de novo com outros temas aí referente a questões oftálmicas, tá bom? Processo de venda. Tá bom? Um abraço.